Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que estão vocês nas leituras? Gente, a gente está chegando no módulo 10 do nosso curso dos estudos em escrita criativa, online, nos mundos de dentro, e vocês estão de parabéns, né? Já caminhamos bastante, já vimos muitos escritores maravilhosos, escritores e escritoras maravilhosos, né? Não somente nos nossos vídeos, mas nas nossas lives, desbravamos vários escritores e escritoras contemporâneos também, estamos aprendendo muito no nosso curso, e vocês estão de parabéns. Quem chegou até aqui, vamos em frente, que ainda tem muito chão e muita coisa interessante, muita riqueza para explorarmos no nosso curso. E hoje a gente vai chegar no segundo Andrade, nosso curso, né? Nós tivemos Mário de Andrade no módulo passado, no módulo 9, e hoje a gente vai inaugurar com esse escritor, poeta maravilhoso, escritor também sensacional, que é, porque ele continua entre nós através da sua escrita, Carlos Drummond de Andrade, e os mundos de dentro de Carlos Drummond. Então eu selecionei uma coleção para jovens, uma coleção primorosa que essa professora, doutora em teoria da literária e literatura comparada pela USP, a professora e escritora Luzia de Maria, ela nos brinda com essa seleção de crônicas, contos e poemas de Carlos Drummond de Andrade, como se a gente nunca tivesse lido nada de Drummond na vida. Então, para dar um panorama, para depois a gente se aprofundar mais, né, na poesia de Carlos Drummond. Então, hoje a gente vai fazer esse ABC de Drummond para, em seguida, a gente se aprofundar e também vermos alguma teoria. E vocês se preparem para essa live maravilhosa que vai acontecer no dia 27 de outubro. Não por acaso, veja a coincidência que não é coincidência, nós estarmos no mês de aniversário, se Drummond fosse vivo, próximo ano, em 2022, ele faria 120 anos. E essa sensação de tempo uno, de presente e passado se comunicando, a gente vai destrinchar e a gente vai investigar mais durante essas duas aulas gravadas do módulo 10. Essa sensação de que a escrita de Drummond ela é eterna, que não tem tempo, não tem fragmentação de tempo, não tem fragmentação de espaço. E essa sensação que me causou essa releitura dos textos de Drummond é exatamente isso que nós vamos utilizar na teoria do módulo. Então, prestem atenção, vão acompanhando. Então, Drummond ele nasceu, né, há quase 120 anos, como eu falei para vocês, em 2022, ele faria 120 anos se fosse vivo, no dia 31 de outubro, na cidade de Itabira do Mato Dentro, em Minas Gerais. Então, é o primeiro escritor mineiro que nós vamos investigar. Próximo módulo, a gente vai investigar outro escritor mineiro, que é João Guimarães Rosa. E essa professora da USP, certo? A professora Luzia de Maria, ela fez um trabalho primoroso nessa coleção para jovens. Então, nas palavras que ninguém diz, que é essa seleção de crônicas, Luzia, ela vai nos trazer alguns elementos que nós vamos utilizar durante o módulo. Prestem atenção. Olhar atento este do cronista. Olhar observador como de uma criança descobrindo o mundo. Olhar investigativo como de um cientista que busca conferir suspeitas. Olhar privilegiado como dos pintores que trazem luz nos olhos. Olhar zeloso como dos namorados, capaz de aspergir ternura sobre as pequenas fragilidades da natureza humana. Olhar esperto como dos jogadores de cartas, que colhem num relance detalhes mínimos e fugidios. Olhar de mágico, capaz de fundir pequenas porções de vida a outro tanto de imaginação, acrescentar o paciente trabalho com as palavras e tirar da manga ou da cartola a história que nos surpreende, a reflexão que nos desperta, a evidência que não enxergávamos, a crônica que, depois de lida, permanece em nós, nos acompanha e nos seduz. Então, é exatamente isso que Drummond ele provoca em nós. Nós não sabemos, ele tem essa característica de não sabermos,
provocarmos em nós a dúvida entre os limites dos gêneros, essa intergenericidade dos textos de Drummond. Ele é conhecido mais como poeta, mas a escrita dele, quer seja poesia, quer seja crônica, quer seja conto, nos dá essa sensação de navegarmos em gêneros não departamentais, é como se fosse um gênero só, assim como o tempo é um tempo só, o espaço é um espaço só. E essa intergenericidade nos textos escritos por Drummond e selecionados pela professora Luzia de Maria. Então, essas crônicas para a vida inteira, nós vamos perceber algumas técnicas da escrita criativa e que inclusive nós já falamos aqui no nosso curso Os Mundos de Dentro. A primeira crônica que nós analisamos é a Declaração de Amor em Outdoor. Notem que Drummond ele vai transportar para a crônica a temática da crônica. Então, vamos lá ler para a gente perceber exatamente sobre isso. Em segundo lugar, ou em primeiro, passando o motivo acima para segundo, porque sentiu que seu amor a Clee, sendo o caso típico e tradicional de um sentimento que vem desde o começo do mundo e que por isso mesmo corre perigo de parecer banal ou ultrapassado, quando não é mesmo negado por indivíduos que se dispõem a reformar a estrutura da vida, reduzindo-a a um feixe de obrigações e ambições geradores de conflitos e guerras em que o dinheiro e o poder assumem a liderança do mundo. Puxa, mas este período está mais comprido do que a Belém Brasília. Sentindo isso, então, nós sublinhamos essas palavras. Bob achou bom preceito opor a tantos sinais de desumanização seu sinal de 24 metros quadrados de ternura. Percebam, Drummond ele quer transportar para as palavras a temática da crônica, que é um outdoor de 24 metros quadrados, uma declaração de amor em outdoor. Certo? Então, esse tamanho imenso do outdoor de 24 metros, ele transporta para esse período longo, né? Essa frase tão longa quanto a Belém Brasília. Né? Veja que genial. E para que nós não nos percamos nesse período longo feito a Belém Brasília, ele vem com o sentindo isso, ou seja, ele retoma a ideia inicial da crônica para poder o leitor, a leitora não se perder na leitura, certo? Então, ele nos ampara, ele não nos deixa só, ele está sempre nos amparando, sempre nos conduzindo para que atinjamos o efeito desejado por ele. Essa transmutação das características dos personagens para a linguagem, isso nós encontramos lá nas crônicas de Hilda Hilst, se lembram? Quando ela faz aquela transmutação da linguagem do alemão, o alemão falando português com sotaque de alemão, ela transforma aquelas características do personagem na linguagem, na própria linguagem. Então, por exemplo, essa crônica chamada Conversa na Fila. Conversavam na longa fila do cinema e o seu caso com a Belmira, encerrado depois do incidente eufálico. Observei-lhe que não ficava bem ir à praia de tanga, quando ainda emergia daquele problema de crisônfalo. E ela não gostou e rompemos. Nossa ligação teve fim celíaco. Mais adiante, recebi esta carta. Ignaro o cronista, saúdo-o com simpatia. Então, escutou aquela conversa na fila do cinema e não entendeu patavina? Tão simples, meu caro. Se você tivesse uma tintura rala de latim e grego, em vez de passar pelas humanidades como motorista de ônibus pelo sinal vermelho, pegaria tudo que os dois médicos, eram médicos, está se vendo, falavam sem afetação. Usavam linguagem profissional, entende? E essa linguagem nada tem de hermética. Com auxílio de afixos e radicais de origem grega e latina, forma palavras adequadas à expressão das diferentes partes do corpo humano e das doenças que as visitam. Então, percebam que ele Drummond realiza o mesmo que Hilda Hilst realiza em uma de suas crônicas estudadas no módulo 8. Né? Exatamente essa transmutação das características dos personagens na própria linguagem. Chegamos nessa preciosidade que é Histórias para o Rei, que esse livrinho da coleção para jovens, que a professora Luzia de Maria nos brinda, com esse bibelô que chama-se Estes Contos,
de Drummond. Há muita coisa a emendar em meus contos. Às vezes, eles saem totalmente ao contrário daquilo que pretendiam contar. Costumam até ficar melhor, mas nem sempre. Só um dos meus contos me acompanha por toda parte, ao jeito de gato fiel, sem que o faça para pedir alimento. É um continho bobo, anão, contente da vida. Vai ao meu bolso. Não leio para ninguém. Seu calor me agasalha. Já não me lembro o que diz, pois nunca o releio. Mas sei que é raríssimo o texto que seja amigo do autor. E quanto a este, não duvido. Meu melhor amigo é um continho em branco, de enredo singelo, passado todo ele na antena esquerda de um gafanhoto. Vejam que coisa mais linda, que preciosidade. E Drummond, uma humildade assim ímpar, porque ele mesmo não se considerando, né, um escritor de contos, ele sabe que a sua praia é a poesia, mas, mesmo assim, ele tem um cuidado com o conto, né, que é maravilhoso. E percebam, vejam a semelhança entre as crônicas de Drummond e os contos dele. Então, parecia que aquela do outdoor, aquela dos médicos, eram contos também. Por isso que não existe essa divisão entre, essa linha é muito tênue entre os gêneros, no caso da escrita de Drummond. Então, a gente percebe essa transição, essa fluidez entre esses compartimentos que não existem em Drummond. Né? Não existem, e normalmente não existem na literatura moderna, né, pós-moderna. E Drummond realiza, no conto que dá nome ao livro, Histórias para o Rei, o que eu realizei em 2018 para 2019. Eu me propus a escrever um conto por dia, ou mais de um conto por dia, durante 30 dias, perfazendo 50 contos. Né? Então, teve dias que eu escrevi 2, 3 contos. E é um exercício maravilhoso. Isso se tornou um livro chamado 13, que eu lancei em 2019. É maravilhoso, porque quando tem um momento, você tem uma dificuldade, você começa escrevendo um conto por dia, tem dias que você não consegue escrever, daqui a pouco você está escrevendo 2, 3, 4 contos por dia. E são histórias diferentes, não são relacionadas. Então, provoca a criação. Certo? Esse exercício ele é um desbloqueio muito bom para a criação. E aí, o que é que Drummond nos traz nesse conto? Nunca pude imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para a qual fui nomeado por decreto do rei. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las, inventavam-se a si mesmas. Então é exatamente isso que acontece. Os personagens eles brotam como se viessem do nada, mas na realidade foi o estímulo que você deu para que as histórias aflorassem, para que as histórias fossem criadas, viessem à tona, viessem para o mundo, né, do escritor, da escritora, para o papel, para o computador. Né? Então, elas se apresentam de uma maneira mais fluida quando você as provoca, quando você as chama para virem ao mundo. E aí chegamos na palavra mágica de Drummond, que é a poesia, é onde nós o conhecemos mais. Né? E esse poema que está lá no A Palavra Mágica, da coleção para jovens, ele fala, né? Chama-se Biblioteca Verde. Mas leio. Em filosofias tropeço e caio. Cavalgo de novo o meu verde livro. Em cavalarias me perco, medievo. Em contos, poemas, me vejo viver. Como te devoro, verde pastagem, ou antes carruagem de fugir de mim e me trazer de volta a casa a qualquer hora, num fechar de página. Vejam que maravilha, gente, a gente tendo que ficar mais em casa. Esse refúgio, esse abraço, esse aconchego, que são nossas residências. E o aconchego da leitura e da escrita. Né? Nós podermos nos sentirmos salvos, seguros, né, nos braços da leitura, nos braços da escrita, né, nessas 4 paredes do ser que as nossas casas ajudam a provocar, né, no movimento do processo de criação literária. E aí vocês conhecem esse poema chamado Memória, que é maravilhoso. Amar o perdido
Deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Maravilhoso, né? Maravilhoso, é apaixonante esse homem. E para fecharmos a nossa aula, né, de hoje, nós trazemos a poesia que abre o texto de apoio, que é a poesia José, que foi cantada por vários, né, músicos maravilhosos, entre eles Chico Buarque, e nós trazemos aqui no nosso texto de apoio o Paulo Diniz, nosso pernambucano, Paulo Diniz, com a versão de E Agora José para a música. E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora José? E percebam que Drummond, ele sempre foi conectado com o seu tempo, ele sempre foi avante do tempo. É por isso que ele dá essa sensação de que não existe tempo para ele. É um tempo uno, é um espaço uno. E não à toa esse poema se encontra no Tempo é a Minha Matéria, que vai dar subsídios para a teoria do módulo que nós vamos ver na próxima aula. Então, fiquem conosco, né? Se preparem para a nossa live no dia 27 com a queridíssima Bernadette Brito, essa poetisa performática, escritora, especialista em escrita criativa e uma das mães da criança, que é Os Mundos de Dentro, né? Os estudos em escrita criativa, ela e Elba Lins, são as duas mães da criança que incentivaram a estarmos aqui. Então, se afiem, estudem, se preparem e até a próxima aula.